Olá, aqui é o Thiago de Carvalho, palestrante, e hoje mais um vídeo da nossa série sobre apresentação e comunicação. Tá a fim de melhorar, de potencializar a sua comunicação e o seu vínculo com o público? Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso com você hoje, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o público-alvo, sobre com quem você vai falar. E a gente vai falar nos próximos vídeos algumas dicas práticas para você preparar a sua apresentação. Os próximos vídeos eu vou te ensinar isso, como que eu preparo a minha apresentação, como que eu monto o conteúdo, como que eu toco as pessoas que eu estarei lá. Simples. Vamos começar com o vídeo de hoje e nos próximos eu vou te ensinando tudo isso, ok? Primeiro, como é que eu preparo a minha apresentação, como que eu entendo o meu público? Thiago, a coisa mais importante para a gente começar a compreensão e a montagem de uma palestra, de um conteúdo, de uma apresentação, é você entender quem são as pessoas que estão lá. Só que isso provavelmente você já ouviu umas 8 ou 10 vezes se você está interessado nesse tipo de assunto e se você tem procurado conteúdo sobre comunicação e apresentação. O que eu quero te dizer hoje é o seguinte: o que está por trás de quem são essas pessoas. Então, saber a idade, o sexo, a profissão, o nível de instrução dessas pessoas é algo básico. Saber a profissão é algo interessante. Saber em que momento você vai falar começa a se tornar algo mais legal. Quais são realmente as sacadas que você precisa estar de olho para entender essas pessoas com quem você vai falar? É disso que eu quero falar com você hoje. Porque se você fala com alguém achando que a pessoa está no momento, achando que a pessoa está buscando alguma coisa, talvez você perca algo que seja uma grande sacada para você usar na sua palestra ou na sua apresentação. Thiago, e se eu perder uma sacada dessas? Putz, você perde a chance de se conectar diretamente com essa pessoa e fazer com que ela te ouça. Você já passou por isso? Então é exatamente sobre isso que eu quero falar com você agora. Então presta atenção nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre esse público-alvo e essas pessoas. Olha só que interessante. Quando a gente está conversando, quando a gente está entendendo alguém e a pessoa se abre um pouco com a gente, ela começa a falar sobre umas coisas que ela não fala no dia a dia. Algumas coisas que estão fora da abordagem tradicional dela. Que é o seguinte: qual que é a preocupação que essa pessoa realmente tem? Qual que é o problema que ela está enfrentando? Legal saber o problema. Olha, a nossa equipe não está vendendo, as pessoas não estão produtivas, ou a gente está com uma dificuldade na comunicação. Isso é legal nível 1, ok? Agora, qual que é a grande sacada para você se conectar a essas pessoas? Você entender o que esse problema causa nela, ou como ela reage a esse problema, como ela se sente em relação a isso. Então esse é o primeiro ponto. Thiago, como a pessoa se sente em relação a isso? Esse é o primeiro ponto que eu tenho que entender, qual o problema e depois, como ela se sente em relação a isso. Então, exemplo, as vendas estão baixas, a equipe não está conseguindo vender. Legal, isso é um fato, é um problema. Ponto 2, como a pessoa reage a isso? Ela está triste, ela está estressada, ela está irritada, ou ela está atacando as outras pessoas ao redor? De que forma ela está reagindo a isso? De que forma como que ela está se sentindo? Ela se sente frustrada? Ela se sente incapaz? Ela se sente injustiçada? Esse é um ponto muito importante. Então, se a pessoa se sente injustiçada porque ela está se dando ao máximo e não está vendendo, por alguma razão que talvez seja, na visão dela, a empresa que está causando, putz, é uma forma de agir, é uma forma de comunicar e de levar uma informação para ela. Se a pessoa está se sentindo frustrada porque ela está se sentindo incompetente, aí eu vou agir de uma outra maneira. Se essa pessoa está irritada, estressada e botando uma puta pressão, eu preciso voltar essa pessoa para o centro dela, onde ela vai tomar as melhores decisões e ela vai agir com o cliente dela da melhor maneira. Nem lá em cima, nem aqui embaixo desanimado. Eu preciso levar a pessoa para o centro dela. Então, é diferente a minha atuação, é diferente a minha abordagem. É diferente o tipo de conteúdo que eu vou levar para essa pessoa. Se eu sei como essa pessoa está se sentindo, primeiro, fato. Segundo, como a pessoa está se sentindo. Terceiro, como ela está reagindo. Uma pessoa frustrada, ela pode estar atuando, mas atuando já meio que desistindo. Ela pode não estar fazendo mais nada, ou ela pode estar arrumando culpados, por exemplo, para poder suprir a necessidade dela de ser uma pessoa aceita e fazer as coisas certas. Dependendo do tipo de ação e de reação que ela tem, eu vou agir e comunicar de uma maneira diferente. Faz sentido isso? Deu para notar? Então, primeiro, qual o problema que ela está enfrentando? Segundo, como ela está se sentindo em relação a isso? Terceiro, qual é a forma como ela reage, dado o sentimento que ela tem? E aí, quando eu entendo isso,
eu começo a entender um pouquinho a perspectiva, a ótica dessa pessoa. Então fica mais fácil de eu levar um conteúdo assertivo, que realmente vai fazer a diferença. Esse é o primeiro ponto. Então, se você vai fazer uma apresentação de vendas, como é que teu cliente está? Qual que é o problema que ele está enfrentando? Putz, o meu cliente ele está com uma lentidão no processo dele, ele está perdendo produtividade. Legal, como é que ele está se sentindo? E aí você vai falar, putz, ele está se sentindo muito irritado porque ele não consegue dar demanda, ele tem oportunidades de cliente, tem oportunidades de negócio, ele não consegue aceitar porque ele não dá conta da demanda. Legal, ele está se sentindo muito irritado por conta disso. E o que ele tem feito? Puta, o cara está pressionando a equipe dele, ele está brigando com as pessoas, ele está contando mentiras para os clientes para poder não aceitar, ele está pegando projetos a mais e depois tentando renegociar prazo. E aí você começa a sacar. Quando você leva essas informações para o seu cliente, ele vai se conectar de tal forma que ele vai falar: Thiago, me conta o que você tem para mim. Thiago, como é que eu resolvo isso? Thiago, vem aqui falar na minha empresa ou para os meus funcionários, ou me dar uma consultoria, como que eu consigo resolver esse negócio? Porque você entendeu o problema que ele está passando, como ele está se sentindo e como ele está reagindo. E aí você consegue levar um conteúdo matador, assertivo. Aí sim, a tua apresentação, seja uma palestra, seja uma venda, ou seja uma reunião de negócios para vender um projeto, por exemplo, ou uma reunião com a tua equipe para vender uma ideia para a tua equipe, você consegue ser assertivo e matador nesse ponto, ok? Para o próximo vídeo eu vou falar um outro ponto em relação a essa definição e como que você estrutura essa comunicação. Fica de olho, fica atento aos próximos vídeos que vai fazer muita diferença para você. Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, curte aqui embaixo, deixa o seu comentário, eu tenho certeza que vai beneficiar se você colocar em prática. Tenta colocar em prática isso, pesquisar, analisar um pouquinho melhor esse teu cliente, esse teu público, nessa perspectiva, nessa ótica. E me diz o que você sentiu. Thiago, eu senti dificuldade nisso, estou com problema naquilo, ou caramba, foi realmente matador, eu coloquei em prática e fez toda a diferença. Conta, deixa seus comentários aqui embaixo para eu entender como é que está isso, ou se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você não quer expor, me manda inbox, vai ser um prazer receber as suas dúvidas, os seus questionamentos, o seu feedback. Se você curtiu, curte, dá um like aqui no nosso vídeo e curte o nosso canal, segue o nosso canal, porque daí você vai estar atento e vai receber as atualizações dos vídeos, as sacadas que tem aí na próxima sequência, ok? E se você acha que alguém pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha, manda aí para as pessoas por e-mail, joga no Facebook. Eu tenho certeza que tem alguém que está precisando ouvir isso ou que merece ouvir exatamente esse vídeo, esse conteúdo de hoje, para dar um próximo passo em relação à sua comunicação, à sua assertividade ou à sua liderança. Eu te vejo no próximo vídeo e um grande abraço!